Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos concluir o capítulo 15. Eu quero fazer a leitura contigo a partir do versículo 17, que diz assim: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio até aqui. Quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra que é inspirada, inerrante, infalível. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a tecnologia para nos dar acesso a esse conteúdo, e eu oro pedindo, Deus, que cada vida que estiver ouvindo, que ela possa ser transformada, edificada, para que tudo, Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos concluir esse capítulo 15 e o tema de hoje é o mundo. A gente precisa ter cuidado para usar essa palavra, porque essa é uma palavra que tem diversos sentidos e a gente pode pensar no mundo na Bíblia como a criação de Deus, né? Por exemplo, Deus amou o mundo, Ele amou a sua criação, Ele amou o cosmos, mas nós também vemos a palavra mundo num sentido de sistema maligno, ou seja, um sistema rebelde contrário a Deus. E essa palavra, nesse sentido de sistema maligno, é muito utilizada por João e é a conceituação que a gente vai usar hoje aqui nessas palavras de Jesus. É nesse sentido que Jesus Cristo está falando sobre mundo, esse sistema maligno, essa rebeldia sistêmica contra o Senhor. E eu queria que você pensasse no mundo dessa ótica rebelde e percebesse que existe um ódio contra o padrão de Deus. O mundo, esse sistema rebelde, odeia o padrão de Deus. E o que é o ódio? O ódio, queridos, é quando há uma oposição ao amor. Se a gente pensar em Jesus nos capítulos, nos versículos anteriores, falando sobre o amor e sobre a obediência, que amor e obediência estão entrelaçados, nós temos agora o mundo como a oposição a esse amor, ou seja, fala sobre rebeldia, fala sobre desobediência. Então, o ódio é: eu não amo, eu me oponho ao amor, eu não obedeço, eu não me submeto, eu não guardo os mandamentos. E esse é o ódio que existe contra os discípulos de Jesus, e é o que nós vamos ver. E eu queria que você pensasse também na nossa condição atual. Existe um ódio contra aquilo que é o padrão do Senhor. Existem agentes que se levantam contra os padrões de Cristo. Então, eu lembro que no ano de 2021, a Igreja Batista Getsemane, que tem um colégio, eles fizeram um vídeo com crianças falando contra a ideologia de gênero e falando coisas bíblicas básicas, do tipo: Deus criou homem, Deus criou mulher. E nesse mesmo ano, o Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar o colégio, porque se tratava, né, ou se alegava que se tratava de uma espécie de afronta, de abuso. Então, percebe como há um ódio, há uma oposição àquilo que é a vontade e o padrão de Deus. E eu queria que você não pensasse propriamente em questões políticas, mas é no fato de que
a verdade de Deus e o padrão de Deus incomoda, gera uma revolta contra essa verdade do Senhor. Não é à toa que a gente percebe também que quando algum cristão, algum crente, ele comete alguma gafe, ele comete algum deslize, ele vacila em alguma coisa, as pessoas são as primeiras a dizer: não é você o crentinho, não é você o santo, não é você o santinho. E mesmo que seja em tom de brincadeira, a gente pode perceber que existe uma revolta, que existe uma oposição a esse padrão de Deus, e é nesse sentido que Jesus Cristo vai apresentar essa contraposição. O capítulo 15, para a gente contextualizar, ele inicia a partir de uma transição no final do capítulo 14, onde Jesus ele agora sai do cenáculo, porque desde o versículo do capítulo 13 nós vemos o ministério íntimo de Jesus, onde Jesus está com seus discípulos instruindo, celebrando a Páscoa, dando instruções. E aqui, no final do capítulo 14, há uma transição na narrativa, onde eles saem do cenáculo e agora eles estão num percurso, num trajeto, muito provavelmente até o Getsemane, e é nesse percurso que Jesus vai dando outras instruções. E ele começa no capítulo 15 apresentando a metáfora da videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E aí, na aula anterior, nós vimos que Jesus ele desenvolve essa ideia da videira, ele desenvolve essa ideia dos discípulos serem os ramos. E aqui no final desse capítulo 15, que nós vamos tratar hoje, Jesus está colocando essa contraposição. Ele está dizendo assim: existe um mundo, existe um sistema maligno que odeia aquilo que os discípulos de Jesus vivem, e a gente vai entender isso um pouquinho melhor. No versículo 17, ele diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, Jesus está reforçando algo que ele já tinha mencionado anteriormente, sobre essa questão de amar uns aos outros. Ele tinha dito isso no versículo 10, versículo 12, mas aqui ele também está preparando o terreno para dizer: existe um ódio de outro lado, então vocês precisam amar uns aos outros, vocês estão do lado do amor e o mundo está do lado do ódio. Lembra que eu comentei que o ódio é a contraposição ao amor, é a oposição ao amor? Então ele está dizendo assim: amem uns aos outros, porque há um contraste entre o amor que há nos crentes em Jesus e o ódio que existe no mundo. E aí nos versículos 18 e 19 ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, queridos, essa insubmissão à vontade de Deus. Jesus Cristo ele se revela e há uma revolta contra aquilo que o Senhor faz. E esse é o sistema maligno, esse é o mundo, essa estrutura que se rebela contra Cristo. E ele diz assim: existe algo que vocês vão enfrentar. Existe um ódio, uma revolta, uma oposição que vocês vão enfrentar, uma perseguição. Então Jesus Cristo ele já está dando um alerta para os discípulos. Ele está dizendo assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo assim: o mundo, esse sistema, ele primeiramente me odiou. Ou seja, Jesus está dizendo assim que esse ódio instaurado contra Cristo, ele em breve chegaria até os discípulos também. Esse ódio vai chegar a vocês, essa aversão vai chegar a vocês. Se não aceitam a minha revelação, se não aceitam aquilo que eu prego, eles também não vão aceitar o que vocês estão mencionando e esse padrão que vocês estão vivendo. E ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Por quê, queridos? Porque na estrutura rebelde, quando você está inserido, quando você aceita o padrão maligno do mundo, você vai ser amado. Você não vai ser confrontado, você não vai ser odiado, porque você está dentro desse sistema. Aí ele diz assim: mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, ou seja, Jesus resgata os seus discípulos do mundo, o mundo odeia vocês. E aqui eu quero que você pense, queridos, que todas as vezes que alguém está inserido numa realidade mundana, essa pessoa, ela passa ilesa. Mas a partir do momento que essa pessoa ela sai dessa estrutura, ela passa a ser afrontada, ela passa a ser, de alguma forma, perseguida. Eu lembro vocês de um grande testemunho que nós temos na igreja brasileira, que é o testemunho do Rodolfo Abrantes.
que foi vocalista da banda Raimundos, que fez um grande sucesso no cenário do rock nacional dos anos 90, e ele se converteu genuinamente, ele saiu daquela banda e ele passou a viver uma forma totalmente diferente. E não pense vocês que foi fácil, ele conta no testemunho dele que as pessoas apontavam o dedo, que as pessoas se revoltaram contra aquela atitude dele. Por quê, queridos? Porque sem estarmos no mundo, se estivermos em Cristo, há uma oposição, há uma revolta que acontece com todos aqueles que aceitam o padrão de Deus e rejeitam o padrão do mundo. E aqui no versículo 20, Jesus diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Aqui a gente precisa estabelecer algumas coisas. A primeira delas é que Jesus Cristo, ele apresentou um padrão para os discípulos lá no capítulo 13, versículo 16, onde ele diz: em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, Jesus, ele estava no lava-pés e ele estava apresentando um padrão. Olha, o servo não é maior que o seu senhor. Esse padrão ele estava aplicando para dizer assim: se eu sou o mestre e estou lavando os pés de vocês, vocês vão ter que também fazer como eu fiz, lavando os pés uns dos outros. E agora Jesus Cristo usa esse mesmo padrão para se referir à questão da perseguição do mundo. Ele está dizendo assim: se eu fui perseguido e eu sou o mestre, eu sou o Senhor, vocês que são os meus servos, vocês que são esses meus amigos, vocês também vão perceber e experimentar essa perseguição. Então, essa lógica que Jesus Cristo está trazendo. Se eu sou o mestre, eu também passo por essa perseguição, então vocês também vão sofrer essa perseguição. Mas Jesus também traz um consolo para os seus discípulos quando ele diz o seguinte: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, ele está dizendo que se pessoas foram abraçadas pela palavra do Evangelho, quando os discípulos pronunciarem as palavras, apesar da resistência, da rejeição, eles também encontrariam aqueles que receberiam e guardariam essas palavras. E no versículo 21, Jesus diz: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Esse ódio do mundo, essa revolta é contra o nome de Deus. E, queridos, aqui é bom a gente pensar que há uma estrutura espiritual, que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue. E muitas vezes nós vemos as pessoas atacando umas às outras em diversas questões que são sensíveis, de pecado, questões morais. E muitas vezes a gente quer discutir na força do braço e a gente se esquece que nós estamos como representantes de Cristo nessa terra e nós temos que dar um testemunho de vida que Cristo deu. E quando Jesus está dizendo assim, essa perseguição, esse ódio é por causa do meu nome, Jesus Cristo está dizendo, existe uma guerra espiritual, queridos, porque é o meu caráter. Nome fala sobre caráter, nome fala sobre a própria pessoa. Então Jesus Cristo está dizendo, é contra mim mesmo. Por quê? Porque na história bíblica, sempre que se faz menção ao nome, se fala sobre identidade, se fala sobre caráter. É só lembrar, por exemplo, de Deus trocando o nome de Jacó para Israel. Jesus Cristo não estava trocando só letras de um novo nome que essa pessoa receberia. Jesus Cristo estava dando um novo propósito, uma nova identidade. Então, quando Jesus fala o meu nome, ele está falando o meu caráter, a minha essência, aquele que eu sou. E ele está dizendo assim, afrontam por causa de mim. E não conhecem aquele que me enviou, ou seja, não conhecem a Deus Pai que enviou Jesus Cristo. Então, se rejeitam a Cristo é porque estão rejeitando o Pai. Jesus vai falar isso mais à frente, mas eu quero que você entenda, queridos, esse ódio não é carne, é uma luta espiritual. Quando as pessoas estão cegas e elas estão presas ao pecado, elas estão ali muitas vezes influenciadas pelo inimigo para terem essa revolta, terem esse ódio, porque sempre que essas pessoas se veem confrontadas pelos seus pecados, elas não aceitam, elas se revoltam, elas ficam iradas com isso. E eu quero que você entenda que nós estamos como representantes do nome de Cristo.
É o nome de Cristo que é odiado nesse sistema do mundo. E nós precisamos, queridos, com amor, dar uma resposta a esse mundo. E eu te convido a ser alguém que ama as vidas verdadeiramente. Eu te convido a ser alguém que confronta o ódio com o amor. Como que nós amamos quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós nos submetemos à vontade de Cristo. E a vontade de Cristo, queridos, é que nós sejamos agentes de Deus nesse mundo, que amamos as vidas, que, damos um testemunho de excelência por onde quer que passemos. E aí as pessoas vão olhar para nós e ver a glória de Cristo refletida nas nossas vidas. E nos versículos 22 a 24, o Senhor diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Queridos, a vinda de Cristo a essa terra trouxe um grande impacto. E um deles foi que o fato de Jesus se apresentar aos homens e eles o negarem, a manifestação do pecado daqueles corações veio à tona. E por que que Jesus diz isso? Ele não está falando aqui, se eu não viesse, eles não tinham pecado. Ou seja, se eu não viesse para esse mundo, estava todo mundo santo, puro. Não, não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo assim: a minha vinda a esse mundo, a essa terra, fez com que as pessoas tivessem um encontro com a revelação de Deus. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando Jesus pisa nessa terra e as pessoas rejeitam a Jesus Cristo, ele está dizendo assim: o pecado da rejeição da revelação de Deus através de mim se manifesta na vida dessas pessoas. Então, por terem me rejeitado, elas estão numa vida de pecado. E elas não têm mais desculpa do seu pecado, porque o próprio Deus se apresenta a elas e elas rejeitam. Então ele diz assim: quem me odeia, odeia meu Pai. Por quê? Porque Jesus já disse: quem vê o Pai, vê a mim. Ou seja, o Pai e o Filho são um. Então a rejeição ao Filho é também a rejeição ao Pai. E Jesus fala não somente da sua vinda, da sua revelação, mas ele está dizendo que também ele, através das suas obras, manifesta a sua divindade, manifesta a revelação do Pai. E ele diz assim: tais obras, quais nenhum outro fez. Ou seja, Jesus nessa terra, ele manifestou obras, queridos, que não tem precedentes na história. Jesus curou um cego de nascença. Jesus Cristo, ele operou sinais e maravilhas, mas não só isso, ele fez aquilo que chocou a todos, perdoando pecados. Então, querido, Jesus, ele faz aquilo que não tem precedentes, obras quais nenhum outro fez. E eles rejeitaram a Cristo. Eles continuam rejeitando a Cristo. Eles não viram somente, mas eles odeiam a Cristo, rejeitam a revelação de Deus e rejeitam o próprio Pai. E eu quero te fazer refletir hoje que talvez você conheça tantas pessoas que já tiveram um encontro com Cristo, tantas pessoas que pisaram nas igrejas e tiveram experiências maravilhosas, experiências sem precedentes, experiências de alegria, experiências de êxtase na presença do Senhor. E talvez essas pessoas rejeitaram a Cristo, viraram as costas, hoje estão num caminho de perdição. E eu te convido a orar por essas pessoas, para que o amor de Deus envolva e as leve a um arrependimento profundo, para que elas se curvem, se dobrem diante do Senhor e reconheçam a revelação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. No versículo 25, Jesus diz: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Aqui, Jesus, ele mais uma vez reforça a sua soberania, ele reforça que o controle da história está nas suas mãos, que ele não é pego de surpresa em nada, e ele diz assim: tudo que a gente está passando, esse ódio, essa revolta, ela é uma resposta àquilo que já foi profetizado. Então ele diz assim, ele cita o Salmo 69 dizendo assim: odiaram-me sem motivo. E o Salmo 69, versículo 4 diz assim: os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E eu quero dizer para você que esse é um salmo de Davi,
E ele aponta para a perseguição que o rei Davi estava suportando, e agora a gente sabe que o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que se revela no Novo Testamento. E se o rei Davi sofreu perseguição no Novo Testamento, quanto mais o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sofre essa perseguição também e revela que o Cordeiro sem mácula, aquele que não tem pecado algum, aquele, queridos, que é o santo, 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 que recebe a perfeição da santidade mencionada na boca dos anjos, ele que é totalmente puro, totalmente maravilhoso, ele sofre perseguição. E qual é o motivo? Não há, queridos. Não há motivos, mas ele não sofre qualquer perseguição. Ele vai à cruz do Calvário, ele suporta a dor, ele suporta a angústia, a vergonha da cruz, e esse é o nosso Deus. E nos versículos 26 e 27, Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos mandei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aqui, queridos, parece que Jesus ele muda de assunto, né? Ele está falando sobre ódio, sobre perseguição, sobre, né, essa contraposição entre os discípulos e o amor de Deus, mas tem tudo a ver com essa mesma questão, com esse mesmo assunto, porque ele está falando do Espírito Santo, ele está dizendo duas coisas. A primeira é que em meio a esse ódio, em meio a essa perseguição, em meio a esse sistema maligno que é o mundo, que se revolta contra Cristo e contra os seus discípulos, ele diz que também existe um conforto, existe um consolo, existe o Consolador, o Espírito Santo, que estará nos guiando, nos cuidando, nos dando vida, nos protegendo. Então, essa é uma palavra de conforto, dizendo: o Consolador estará com vocês. Mas, ao mesmo tempo, ele diz uma outra coisa que fala a respeito daquilo que os discípulos suportariam. Porque ele diz assim, que ele iria para o Pai, ou seja, Jesus estava já anunciando a sua partida. Mas como que essa perseguição continuaria se o Cristo, que era aquele que o mundo odeia, iria embora? Isso significa que o Espírito Santo ele vai continuar agindo na vida dos discípulos. Ele vai continuar produzindo essa resposta, testemunhando nos corações dos discípulos a verdade de Deus. E é por isso que a perseguição ela continua, porque o testemunho de Cristo ele continua através da ministração do Espírito Santo nos corações dos discípulos. E esse testemunho continua na boca dos apóstolos, e é por isso que essa perseguição, esse ódio, esse sistema continua em ódio contra Cristo. E aqui, queridos, eu quero concluir dizendo: existe um mundo, um sistema maligno, um sistema rebelde que se opõe a Cristo e à verdade de Cristo. Mas hoje eu te pergunto, como nós cristãos devemos responder ao mundo? O que Jesus Cristo nos chama a fazer contra esse mundo? Primeiro eu quero que você pense, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Isso é o que Paulo afirma. E eu quero dizer para você, quando você for confrontado, quando você for chacoteado, quando pessoas talvez apontarem o dedo ou se revoltarem pela sua postura, que é dentro do padrão de Deus, ore por essas vidas. Não pense que você tem que odiar aquele que você está vendo, não. Ore, pense que existe uma batalha, uma guerra espiritual contra a lei de Deus, a verdade de Deus e a vontade de Deus. Ore para que os corações se quebrantem. Ore para que as pessoas sejam tocadas e elas se arrependam. Queridos, tem uma história muito engraçada que o Bispo Heráclito conta, que fala um pouco sobre isso. O Bispo Heráclito diz que tinha um colega de trabalho dele que todas as vezes que ele chegava no trabalho e encontrava esse colega sabendo que ele era pastor, cristão, evangélico, fazia uma brincadeira e dizia assim: a paz ao Senhor, meu irmão. E falava coisas do tipo: eu quero ser tesoureiro na sua igreja. E um dia o bispo ficou um pouco irritado com aquilo e disse assim, num desses encontros, quando ele chegou: a paz ao Senhor, o bispo disse: a paz ao Senhor nada. Você precisa se converter, você precisa de Jesus. Não é nem a paz ao Senhor, é a paz do Senhor. E eu quero dizer hoje para você: tenha a paz do Senhor. E mesmo
talvez não da forma mais mansa do mundo, um pouco mais irritada, uma semente foi lançada naquele coração e um dia aquele homem liga para o bispo dizendo: eu quero te convidar para o meu batismo, eu aceitei Jesus Cristo e hoje eu sou um servo do Senhor. Queridos, isso é para dizer para você que existe uma revolta, mas não é a pessoa, não é sobre nós confrontarmos as vidas propriamente na carne, mas é pensarmos que são almas para Cristo, pensarmos no amor que nós devemos depositar, porque existe algo espiritual. Combatemos esse mundo, queridos, com o amor. O oposto do ódio é o amor. E qual é o amor? Nós obedecermos a Deus, guardarmos os seus mandamentos e vivermos uma vida que glorifica a Deus em todo o tempo. Eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, por essas vidas, Pai, que tiverem acesso a essa palavra, que hoje haja um quebrantamento, uma mudança, para que eles sejam tocados, para que eles sejam, meu Deus, agraciados com o Teu favor, com o Teu poder. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.